A gente tá esperando o pessoal terminar de descer as coisas. Tá muito frio, meu Deus. Elisa, Flávio e Manu estão de mudança, né? Como vocês viram. E eu sou o encarregado pela condução do veículo. Mas assim, gente, tá menos 25 hoje. Muito, muito frio. As ruas estão todas congeladas. E eu tô morrendo de frio, porque eles estão na correria. E pra melhorar, o elevador não tá funcionando. Hoje. No dia da mudança. Enfim, só que eu tive que ficar aqui embaixo, né? Pra monitorar as coisas e também, caso precise mover o carro. Mas tá muito frio, minha mão tá congelando, meu pé tá congelando. E eu, que não sou adepto da roupa térmica, hoje eu tô com calça térmica, com blusa térmica, e mesmo assim eu tô morrendo de frio. Muito, muito gelado. Enfim, mas vamos lá, tá quase terminando. Daí a gente vai descarregar e Elisa me prometeu um almoço, hein? Vamos lá, no restaurante chinês. Gente, que frio! E veio aí o último dia do ano, oficialmente, 31 de dezembro. As ruas continuam congeladas lá fora. E a gente tá aqui se preparando para o Réveillon, né? Tradicionalmente, eu e Rafa passamos sozinhos. Em 2023, a gente passou no Chile, em Santiago. Em 2024, a gente estava aqui, né? Era o nosso segundo dia em Montreal. E esse ano, a gente também vai ficar meio off, né? Eu tô me recuperando ainda do resfriado. Enfim, não estamos no party mode. Normalmente a gente nunca tá no party mode, então no final do ano, que tá menos 25, piorou, né? Ontem deu tudo certo com a mudança de Elisa e Flávio. A gente conseguiu fazer tudo rápido, né? Dirigi uma van nos 45 segundos, 45 minutos, sei lá, do segundo tempo, né? Inaugurei uma experiência nova na minha vida, que poderei dizer para as novas gerações. Mas enfim, gente, deu tudo certo, foi muito bom. Comemos comidinhas chinesas depois e a gente veio para casa, né? Vocês viram ali, eu comi um sushi que estava maravilhoso. E agora, dia 31, a gente vai sair para comprar uma coisinha diferente para comer, né? Porque embora a gente fique sozinho, a gente gosta de estourar um champanhe, de comer uma coisa diferente. Então a gente vai atrás disso. Vamos dar uma limpada na casa, porque eu sou muito supersticioso. E acho que alguns de vocês sabem que eu estudei cultura japonesa, né? Meu mestrado foi estudando cultura japonesa. E tem esse ritual da grande limpeza antes do ano novo, para você, enfim, entrar o ano com a casa limpa, né? Expulsar as energias antigas. Então, a gente vai dar uma geral aqui em casa hoje também. Deixar tudo em ordem, cozinhar uma coisinha gostosa e ficar de boas. Ver um filme, ler um livro, sei lá o que a gente vai fazer. Eu quero jogar videogame hoje, talvez. Importante. Eu lembro que no Réveillon de 2022 para 2023, eu passei sozinho, com Paloma, comendo pizza e jogando videogame. Foi maravilhoso. Então, quero repetir a fórmula do videogame. E vou preparar uma comidinha. Então, fiz preparar uma comidinha asiática hoje, hein? Vou mostrar para vocês. E aposto que todo mundo aí já tá na loucura também, se preparando pro Réveillon. E vamos que vamos. Encerrar 2025 com a energia lá em cima para poder acolher 2026, que vai ser o nosso ano, hein? Tô sentindo.
temos um toshikoshi soba, que é um macarrão de trigo sarraceno. E na cultura japonesa ele representa a longevidade e todas as prosperidades pro ano. Então, preparei esse daqui e um bulgogi. É como se fosse um churrasco coreano. Ele fica marinado na pimenta coreana, em pera. Fica bem gostoso, bem macio. E temos também bebida espumante pra celebrar esse ano novo aqui em casa, né? Feliz ano novo para os seguidores do canal também. Um excelente 2026 pra gente. Abençoadíssimo e pleníssimo. Olá, meus amores. Olha só quem apareceu nesse canal depois de ter sido um desserviço para a minha nação, para o meu país, essa semana inteira. Gente, não tanquei o final do ano. E assim, não fiz nada. Eu e o Rafael aqui, congelando no frio. Não fizemos absolutamente nada essa semana. Porque, tava muito frio. Muito frio, assim, coisa de menos 20, menos 22. E também porque a gente falou, cara, semana que vem volta a loucura toda do doutorado. O Rafa também volta a trabalhar, então vamos aproveitar e vamos ficar sem fazer nada. Então, assim, os nossos dias se resumiram basicamente, depois do ano novo, a acordar tarde, ver televisão, comer e reclamar que as férias estavam acabando. Mas foi ótimo, a gente tá com as energias recarregadas ou quase. E hoje viemos pôr nossa cara no sol de geladeira, né? Porque tá menos 15. Para ir no mercado e comer uma coisinha fora, né? E amanhã a gente vai sair também. Então tentamos salvar os últimos dias oficiais de férias. Ontem vocês viram que eu levei a Paloma no veterinário. Porque ela tava desde setembro com as vacinas vencidas, né? Quem tem cachorro, gato, sabe que tem que dar vacina anualmente. De raiva, o que no Brasil a gente chama de V10, aqui eles chamam de vacina de base, enfim. E tava desde setembro a vacina da bichinha atrasada. Então ontem eu tomei coragem pra levar ela no veterinário. E eu digo coragem porque a Paloma faz um escândalo gigantesco quando ela vai no veterinário. E ontem não foi diferente. Ela não gosta, ela chega, ela já fica estressada. Eu não sei se quando ela tava no abrigo traumatizaram ela com veterinário quando ela era filhote, porque desde que ela tá comigo, e ela tá comigo desde o primeiro aninho dela, nunca foi assim difícil, sabe? Mas ela sempre foi um pouco relutante, então ela se debate, ela não deixa manipular ela, a parte do termômetro é horrorosa, depois quando vai picar ela, se ninguém gosta de tomar injeção, né? Mas ela fica em pânico, enfim.
Mas levei ela, paguei $300 na consulta e 4 vacinas. Então, se você tem animalzinho, se prepare, porque não é barato aqui no Canadá, né? Mas tem que fazer. Já tava atrasado. Então, ontem a nossa missão foi essa. E aí, avião, vou cortar e continuar. Então, voltando ao assunto agora que o avião passou. Levamos o veterinário, deu tudo certo. E agora a gente tá... Rafael quase escorregou na rua. A rua ainda continua completamente congelada. Mas, gente, olha só. Essa semana foi basicamente isso. Quero, quando eu voltar pra casa, gravar um videozinho especial pra vocês, respondendo algumas perguntas. Porque nessa semana comemoramos 1 ano aqui no Canadá, dia 30 de dezembro. A gente comemorou 1 ano morando aqui. E que mudança, né? Quem acompanha o canal há um tempo sabe como que as coisas mudaram. Desde que a gente chegou aqui, tudo que aconteceu, o emprego catastrófico do Rafa, o meu struggle no doutorado, sofrendo de ficar 3 horas falando em língua estrangeira sobre um assunto super complexo. E olha só onde estamos 1 ano depois. Então eu perguntei lá no Instagram, eu abri uma caixinha e vocês mandaram algumas perguntas. Então eu vou responder isso mais tarde. E é isso aí. Não aconteceu muita coisa essa semana, mas descansamos, que é o mais importante para conseguir começar 2016 no pique. 2026 no pique, né? 2016 já foi há muito tempo. E vamos lá, bora que bora. Sei que aí no Brasil também, pessoal que me assiste do Brasil, tá todo mundo voltando ao trabalho na semana que vem. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no sábado, que a gente vai fazer hoje. E assim que eu chegar em casa, eu respondo as perguntas e começo a edição do vídeo. E aí, pessoal, estamos de volta aqui com a programação do vlog. Acabei de voltar do passeio da Paloma e eu vim conversar com vocês, né? Porque eu sempre hablo muito em todos os vlogs, mas acho que faz tempo, desde a última vez que eu dei um update sobre a nossa vida aqui no Canadá. Ainda mais nessa ocasião especial, né? Eu comentei com vocês algumas horas que essa semana, foi essa semana, a gente completou 1 ano aqui no Canadá. E caramba, que loucura, né? É muito louco pensar que já faz 1 ano que eu não vejo minha mãe, que eu não vejo minha família, que eu não vejo meu irmão, que eu não vejo meus amigos. O Rafa também compartilha desse sentimento, né, de ausência. Sabem que ele não gosta de aparecer muito aqui no canal, mas a gente conversou sobre isso antes de eu começar a gravar. E é muito louco, nós dois, assim, a gente tá com essa sensação meio inacreditável de que tanto tempo se passou, embora 1 ano também seja muito pouco, né? Comparado, sei lá, a pessoas que moram 5, 10, 25 anos, 40 anos fora do Brasil. 1 ano é só uma pequena porção disso, mas se a gente for ver nessa micro escala, é muito tempo e muita coisa aconteceu. Então, vim fazer um balanço desse primeiro ano com vocês e também vim responder algumas perguntas que vocês fizeram na caixinha que eu abri no Instagram. Mas, assim, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que esse primeiro ano mudou muito a percepção que a gente tem sobre imigração. Acho que isso dialoga também com uma das perguntas que fizeram, né? Que, na verdade, não foi só uma pessoa que me perguntou isso. É se nós faríamos alguma coisa diferente, né? Em relação ao nosso processo de imigração.
E eu perguntei pro Rafa isso, pra ver se ele concordava comigo, se a gente tinha opiniões diferentes em relação a essa pergunta, em relação a essa percepção. Eu, sinceramente, sinto que não. Eu não faria nada diferente, porque eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer, sabe? O Rafa comentou muito sobre a questão financeira, que da parte dele a gente teria guardado um pouco mais de dinheiro, a gente teria vindo um pouco mais preparados financeiramente para esse momento aqui. Mas eu acho que, claro, quanto mais dinheiro você conseguir trazer para cá, melhor. Mas ao mesmo tempo, se você fica sempre, preciso de um pouquinho mais. Mas se eu conseguir mais US$ 1.000, se eu conseguir mais US$ 5.000, vai ser melhor. Talvez você nunca tome coragem para fazer o que tem que ser feito. E assim, gente, a não ser que você seja milionário, e aí você não vai ter que pensar em dinheiro, sempre vai faltar. Sempre, porque você sempre vai se deparar com alguma surpresa aqui. Sempre vai ter algo que vai escapar do seu orçamento. Então, para mim, essa ideia de que, teria juntado mais dinheiro para vir para cá. Isso não é para dizer que não é importante, tá, gente? Não venham despreparados, porque é um processo muito caro e eu já falei sobre esse processo várias vezes aqui no canal. Tem vários vídeos em que eu comento sobre os custos de vida daqui, o quanto que custou pra gente estar aqui hoje. Porque é isso, a gente já tinha gastado muita coisa no Brasil. Então, quando a gente chegou aqui, nossas reservas estavam meio já baqueadas. E acho que talvez por isso o Rafa tem essa opinião de que talvez tivesse sido melhor se a gente tivesse vindo com mais dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu falo, cara, era pra acontecer, no final deu tudo certo, a gente apertou dali, apertou daqui, mas é isso, a gente tinha de onde apertar. Então, assim, não se joguem, obviamente, no susto, né? E venham sim preparados, é importante. Mas eu acho que também não dá pra ficar esperando o momento ideal, porque senão esse momento ideal nunca chega. O Rafa também comentou a preparação linguística, né? Porque ele sabia um pouco de francês, mas muito pouco. A maior parte do francês que ele sabe hoje, hoje ele conversa com o chefe dele, com os vizinhos, com alguns amigos que a gente tem que falam francês, alguns colegas de doutorado meus. E ele fala francês com esse pessoal, mas a maior parte desse francês ele aprendeu aqui. Então, ele falou que se ele pudesse escutar o eu do presente dele 1 ano atrás, ele teria se dedicado mais, ele teria aprendido mais francês antes de vir para cá. E eu, como professor de francês, é uma dica que eu dou para os meus alunos, que é não subestime a importância de falar bem o idioma. E não tenha a prepotência de achar que você vai se virar com o inglês e que o inglês vai resolver sua vida num total, né? Eu acho que muitas pessoas têm essa visão, muitas influencers propagam essa visão também. E assim, você não vai morrer de fome falando inglês em Montreal. Mas eu insisto muito de que se você quer se integrar à sociedade, você quer participar dos programas governamentais, né? Você quer conseguir a sua residência permanente no Quebec, você vai precisar falar francês. E quanto antes você aprender francês, e quanto antes você aprender francês, antes de vir pra cá, menos você vai sofrer. Então, assim, não dá, gente. Não dá. Realmente, essa questão da língua, esse sim é um aspecto que eu concordo com o Rafa. Se a gente pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu teria pegado um pouco mais no pé dele para que ele se dedicasse mais pro francês e não sofresse algumas coisas que ele sofreu aqui, mas também com a percepção de que nem todo sofrimento ele é inevitável. Isso foi importante para experiência profissional, experiência pessoal, crescimento pessoal dele. E hoje ele fala o idioma, né? Ele tá se aperfeiçoando no idioma e faz parte, né? Fez parte da trajetória, do caminho que ele tinha que percorrer para estar aqui hoje. Em seguida, vocês me perguntaram um pensamento que mudou depois de 1 ano. E essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque muitos pensamentos mudaram durante esse 1 ano. Muitos pensamentos sobre o que eu quero para minha carreira aqui, né? Eu não cheguei a conversar com vocês sobre isso, nem sei se eu deveria, mas enfim, às vezes me bate esse questionamento se a filosofia foi uma escolha correta, se isso vai me trazer frutos, porque apesar de eu amar as humanidades, a gente sabe, quem participa do mundo acadêmico, quem tem amigos que são da área de humanas, sabe muito bem como é difícil você conseguir uma carreira de sucesso, uma carreira que te sustente, que te dê frutos e muitas coisas, assim, muito sucesso nas humanidades, infelizmente.
Então, às vezes, me bate essa questão. Mas eu acho que a imigração também me mostrou que você não pode controlar tudo, justamente isso tem a ver com a pergunta anterior. E as coisas, por mais que você planeje, muita coisa pode sair errada, né? Pode sair de um jeito que você não consegue controlar. E essa incontrolabilidade, essa imprevisibilidade da vida, ela é algo natural e você tem que aceitar, né? Então, assim, por enquanto, o meu coração está mais acalentado em relação a essa questão do doutorado em filosofia. E devo muito disso ao meu orientador, por ele, assim, garantir que algo acontecerá, né? Porque você sabe que eu não tenho bolsa. E essa é uma grande questão para mim, né? Até quando eu vou aguentar fazer doutorado trabalhando, assim, dando muitas aulas. Porque eu não ligaria de dar algumas aulas, mas eu tô dando muita aula. E isso reduz muito o tempo que eu tenho de estudo. Então, é muito complicado. Eu tenho amigos em outras áreas que eles têm bolsa e que justamente não são das humanidades. E isso, assim, aluga um triplex na minha cabeça. Eu fico maluco com essa questão. Porque eu falo, cara, eu me dedico tanto para os estudos e eu não quero passar perrengue, sabe? Assim, eu tenho tanto para dar em outras áreas e na minha dedicação, eu sou um aluno que tira A, que tira mais, e será que eu tô no caminho certo? Será que eu não deveria ir para outra área que tenha mais dinheiro, tenha mais financiamento? E eu sei que alguns de vocês vão dizer que gostar da nossa área é muito importante, mas eu concordo plenamente, mas eu também penso que às vezes nem só de amor vive o ser humano, né? A gente tem boleto pra pagar. E é muito difícil, né? Quem trabalha e estuda sabe o quanto isso é muito complicado, e ainda mais para algo que exige uma dedicação a nível de doutorado. Então, enfim, gente, são coisas que, né, voltando para a pergunta, são pensamentos que me batem muito fortemente e que volta e meia eles mudam. Então, às vezes eu tô mais inclinado e falo assim, não, eu vou trancar meu doutorado e vou mudar de área. Em outros momentos eu tô, não, eu vou terminar o doutorado, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, o que vai ser daqui para frente, e aí eu vou me ajustando com o fluxo do tempo. Então, acho que a imigração me ajudou a entender, a ter essa flexibilidade para lidar com os acontecimentos quando eles acontecem. Eu acho que esse já era um traço meu no Brasil. Eu sempre lidei muito bem com esses imprevistos, assim, sabe? De manter a calma e falar, ok, isso aqui é o que nós temos hoje. O que eu posso fazer a partir disso com o que eu tenho, né? Não adianta eu surtar por coisas que eu não vou poder resolver. Então, acho que isso é uma coisa que mudou em mim, assim, se tornou mais forte em relação ao meu futuro, entender que não preciso decidir agora, não precisa ser agora. Eu vou trilhando o caminho e ao mesmo tempo que eu vou trilhando, o caminho vai se construindo e é algo que eu não tenho como controlar 100%. Acho que também os meus objetivos de vida, o meu pensamento mudou em relação a onde eu pretendo me estabelecer, porque sinceramente, ninguém perguntou isso, achei curioso não ter surgido essa pergunta, mas eu sei que entre os imigrantes isso é muito comum. E essa é uma questão que é divergente entre eu e o Rafa, que eu não sinto falta de morar no Brasil. Talvez eu já tenha comentado sobre isso em algum outro vídeo. Eu sinto falta das pessoas, de algumas pessoas, e de alguns momentos, assim, tipo, ir comer pastel na feira, comer feijoada no boteco da esquina. Mas eu não sinto falta de morar no Brasil. Eu gosto muito da vida que eu levo aqui em Montreal, a vida que a gente leva aqui em Montreal. Eu acho que em um ano a gente conseguiu ter um padrão de vida razoavelmente parecido com o que a gente tinha no Brasil. Porque é isso, eu e o Rafa, nós éramos um casal muito jovem no Brasil. A gente não tinha nada. Não tínhamos casa, não tínhamos carro, a gente tava, né, tinha acabado de se conhecer, não acabado de se conhecer, mas a nossa relação era muito jovem, era muito recente ainda, então a gente ainda tava construindo as coisas, a gente alugou o nosso primeiro apartamento juntos, a gente começou a comprar móveis juntos, mas os móveis não eram bons, porque a gente não tinha dinheiro, então eram os móveis meio meia boca, enfim, a gente não tinha uma vida formada ainda no Brasil, então em um ano a gente mais ou menos conseguiu ter a vida que a gente tinha no Brasil. E se em um ano a gente conseguiu fazer isso, é daqui pra cima, né? Enquanto que no Brasil era isso, era custoso, sabe? Eu gastava uma grande parte da minha renda para manter o padrão de vida que a gente tinha. Isso porque a gente não ia em restaurante caro, sabe? A gente não era esse casal que ostenta, que ia comer na Oscar Freire, em restaurantes estrelados, Michelin. Não, gente, eu tô falando de pedir sushi de final de semana, sabe? E isso, no final do mês, já pesava bastante, sabe? Sei lá, pedir comida 3, 4 vezes por semana, já pesava muito no orçamento. E eu entendo a realidade super
privilegiada que a gente vivia. E aqui eu vejo que é isso, não é uma realidade privilegiada. Sabe, eu ainda trabalho, a maior parte dos meus alunos estão no Brasil. O Rafa tem um emprego entry level, e mesmo assim a gente consegue ter uma vida parecida com o que a gente tinha no Brasil. Então, eu não sinto falta de morar no Brasil, mas eu sinto falta definitivamente das pessoas que estão no Brasil. E nesse um ano em que, por exemplo, eu não vi os sobrinhos do Rafa crescerem, ou a minha mãe completar mais um ano de vida, enfim. São coisas que pesam pra mim, mas não a ponto de eu querer abdicar do que a gente tá construindo aqui. Pelo contrário, isso me dá mais sede de conquistar as coisas aqui, a ponto de eu ter uma vida estável e poder ir pro Brasil quando eu quiser, sabe? Então esse pensamento também foi algo que eu fortaleci aqui. Porque no começo, embora o nosso processo de residência já tivesse engatilhado, eu acho que a gente ainda tinha muito essa coisa de testar para ver se a gente ia gostar de morar aqui, se entender que pode ser que não desse certo, né? Podia ser, né? Que o Rafa não conseguisse um emprego, que eu não me desse bem com o doutorado, que eu não gostasse da rotina de doutorado, que a gente não gostasse do Canadá, porque diferente, por exemplo, de Elise e Flávio, que já vieram pro Canadá antes, né? Acho que Renata e Fê também já tinham vindo pro Canadá antes de se mudar para cá, a gente veio no susto. Então, para nós dois, era uma surpresa muito grande o que ia ser Montreal, o que ia ser o Canadá, né? Então, a gente se deu esse test drive, digamos assim. E depois de um ano, eu acho que isso mudou muito na minha cabeça. E eu entendo que esse é um lugar que definitivamente eu assentaria, assim, a minha trouxinha de roupa. E que eu gostaria de morar por mais tempo, de talvez expandir minha família aqui. E não me vejo mais fazendo isso em São Paulo, por exemplo. Eu vejo muito mais Montreal como a minha casa hoje em dia. E é isso. Teve gente que me elogiou nas perguntas, eu fiquei muito feliz também. Não mandaram perguntas exatamente, mas acabaram dizendo, por exemplo, tu me inspira demais, ver conteúdo honesto nos dias de hoje é necessário. Isso converge bastante com um comentário que alguém fez num dos vídeos, acho que no meu vídeo de aniversário, aqui no canal. Acho que a pessoa fez esse comentário semana passada e comentou que tinha ficado muito feliz pela minha volta pro YouTube, né? Porque eu tinha parado de fazer vlog ali pelo meio do ano, depois eu voltei, mais pra setembro. E a pessoa ficou feliz e comentou que em um dos vídeos eu falei que muitas vezes eu não tenho o que mostrar nos vlogs, mas que só a vida real já é muito interessante. E acho que converge muito com esse comentário, porque é isso, gente. O meu conteúdo é sobre a vida como ela é, com as partes boas, as partes ruins. E vocês veem que no meu falatório eu comento sobre tudo, né? E não só sobre a parte boa, sobre esse encanto que é a imigração, porque não é só encanto, sabe? A gente passou muito nervoso aqui, a gente passou muitas ansiedades. Eu já comentei aqui que teve um momento nesse ano que a gente chegou a pesquisar passagens de volta para o Brasil, porque a gente tava no estado emocional, financeiro, assim, que não dava, sabe? Tava pesado. E eu falei, tudo bem, é isso, a gente veio, a gente tentou. A gente passou 6 meses aqui, e esses 6 meses foram incríveis, então, beleza, tudo bem, a gente volta pro Brasil sem mágoa, sem acontecimentos. Talvez a gente tivesse que ter se preparado mais para estar aqui. Então, realmente, esse momento aconteceu. E eu não tenho pudor de falar isso pra vocês, porque não dá pra vender isso aqui como um sonho eterno, como um conto de fadas. A vida real, ela não é assim. E aí, de repente, quando tudo parecia estar dando errado, as coisas deram certo. No meu canal, como uma forma principalmente de guardar as minhas memórias e de dialogar com vocês, nada é roteirizado, né? Vocês veem aqui que eu tô gaguejando, que eu tô errando, às vezes eu conjugo as coisas erradas, porque é isso, não tem roteiro, né? E não é pra ter roteiro, porque a vida não tem roteiro, né? Então, eu já dei aquela filosofada lacrada básica, mas fico feliz que vocês reconheçam isso, que vocês também gostem de consumir esse tipo de conteúdo. Eu acredito muito nesse formato de vlog, em que o vlog vai se formando de acordo com o que vai acontecendo. E às vezes não acontece nada, tipo essa semana, né? Que a gente ficou em casa, a gente ficou vegetando, então não tinha o que mostrar pra vocês. E tenho certeza que para muitos de vocês, essa primeira semana do ano também foi essa semana mais relax, que vocês não fizeram nada. Então vocês vão entender e vocês vão compartilhar comigo esse sentimento. Perguntaram, é uma pergunta repetida, mas só pra ler a outra parte dela, que perguntaram: tem alguma coisa que você faria diferente, Rafa? Te adoro e a Paloma é um ícone. Então muito obrigado pelo elogio e muito obrigado por reconhecer que Paloma é um ícone. Ela está acabada ali no sofá,
porque é isso, tomou vacina ontem, fomos passear hoje, então a bichinha tá ali dormindo. Tô aqui falando não sei quanto tempo e ela tá ali no sono profundíssimo. E é isso. Muito obrigado por acompanhar o canal. Essa pessoa me acompanha bastante no Instagram também. Também produz conteúdo. E é incrível, assim, essa pessoa tá em Toronto. Então são experiências bem diferentes. E eu adoro acompanhar essa rotina também de uma cidade que é maior que Montreal, por exemplo. E que é uma cidade anglófona, então tem uma dinâmica completamente diferente, bem mais americanizada, eu sinto, assim, né? Mais América do Norte, raiz. Então, eu fico feliz por ser acompanhada por essas pessoas, por construir essa rede, assim, de brasileiros ao redor do Canadá. E é isso, muito obrigado pelos comentários, pelos elogios. E, obviamente, tive uma mensagem do meu querido companheiro, do meu querido amor, dizendo que tem sido incrível viver tudo isso comigo. E eu digo a mesma coisa, que tem sido incrível viver isso com você. Mesmo diante de todas as brigas, de todos os. Olha que eu e o Rafa, a gente não é muito de brigar, mas assim, quando a gente briga feio, mas a gente tem um tratado de nunca dormir brigado. Mas, enfim, também tem sido muito incrível. Eu acho que nós dois precisávamos dar esse desafio, dar esse passo, né? Que era mudar de país, enfrentar esse desafio. O Rafa abriu mão de muitas coisas, já falei isso pra vocês aqui no vlog 1 milhão de vezes. Que o Rafael abriu mão de muito mais coisas do que eu pra estar aqui. E ele decidiu aprender um idioma do zero, sabe? Largar a carreira dele. Então, assim, é louvável, é incrível, é um ato de amor dos maiores atos de amor que alguém já fez por mim. E eu sei que ele não fez 100% por mim, a gente já teve essa conversa também, de que eu não queria que ele fizesse isso por mim, mas que ele fizesse isso também porque é uma vontade dele. E ele tá com planos pro ano que vem. Não quero falar sobre isso, porque, enfim, são coisas pessoais dele. E ele fica bravo, às vezes, quando eu falo da vida dele no vlog. Mas ele tá com planos e eu fico mais feliz de ver que, aos poucos, ele também tá sentindo que aqui é um lugar onde ele tem amigos, é um lugar onde ele é benquisto no trabalho, onde ele gosta do que ele faz, onde ele se sente mais inserido e, aos poucos, vai criando tradições, vai criando, enfim, um espaço de acolhimento e de pertencimento. Então, também tem sido incrível, eu ia falar, incrível partager. Olha só a cabeça da pessoa. Tem sido incrível compartilhar essa jornada com você, meu amor. Obrigado pelo apoio e por tudo que você tem feito para que essa jornada dê certo. E, gente, essas foram as perguntas que mandaram no Instagram. Pouquinha coisa, porque imagino que todo mundo tava meio maluco pela dinâmica do final do ano, mas eu gostei desse papo. Provavelmente já falei demais, mas eu queria ainda fazer algumas considerações finais para esse primeiro vlog do ano, e que vai ser uma mistura de encerramento do ano passado e começo desse ano novo. Tenho muitas metas para esse ano. Esse ano vai ser um ano muito importante para mim no doutorado, porque eu tenho que qualificar a minha pesquisa esse ano. Geralmente isso acontece no Brasil também. Ali no meio do seu doutorado, então entre o segundo e o terceiro ano, você passa por uma banca, que normalmente é a mesma banca que vai avaliar a sua tese no final, e você qualifica. O que significa qualificar? Significa que a banca dá um aval de que o seu projeto e o que você desenvolveu até agora estão no nível de doutorado, e que você está no bom caminho, e que isso vai resultar em uma tese satisfatória de acordo com as regras do programa e com a dinâmica científica da sua área, né? Eu passei por uma qualificação no mestrado, e é interessante porque, pelo menos na filosofia, aqui na UDM, eles não têm qualificação de mestrado, eles só têm qualificação de doutorado. Mas quando eu fiz mestrado na USP, tinha qualificação de mestrado, então eu já sei mais ou menos como é a dinâmica. Eu vou apresentar um capítulo, a estrutura da tese, vou contar um pouco da minha pesquisa, e a banca vai dizer o que ela acha, o que pode melhorar, qual caminho eles acham que eu deveria seguir, qual caminho eles acham que eu não deveria seguir. Enfim, eu tenho que passar por isso agora no meu segundo ano de doutorado. Maluco pensar, inclusive, que eu estou começando o meu segundo ano de doutorado. Eu já fiz 4 das 5 disciplinas que eu preciso fazer como parte dos créditos obrigatórios de doutorado. E maluco, assim, pensar que ano passado, nesse mesmo dia, né, sei lá, 3 de janeiro, eu estava em surto, porque em alguns dias eu começaria a minha primeira disciplina de doutorado. E agora eu estou indo para a minha última disciplina de doutorado. Então, espero muito conseguir
continuar fazendo um bom trabalho em relação às notas, né? Espero muito que a minha bolsa saia em abril. Tô concorrendo a 2 bolsas e tô muito otimista. Minha relação com o meu orientador tem ficado cada dia melhor, então eu espero que esse ano também a gente continue fazendo um bom trabalho juntos, que ele continue a abrir portas para mim. Não é fácil, né? Ele é uma pessoa muito exigente e ele é uma pessoa muito competente, muito ocupada. Então, ele é assim um modelo de professor que eu espero ser quando eu estiver num cargo parecido ou igual ao dele. E, e é isso. Vai ser muito desafiador qualificar, porque eu preciso me concentrar mais na minha tese, eu preciso ler mais. Agora, em janeiro, não em janeiro, mas agora no inverno, né, entre janeiro e abril, eu preciso inserir no sistema da universidade a temática da minha tese. Então, eu tenho que falar para ele sobre o que é a minha tese. Então, esse já é um primeiro passo para a qualificação. E eu tenho que fazer isso até abril, né? E a minha qualificação vai ser entre setembro e dezembro, né? No outono. Então, é isso. Os desafios estão começando. As coisas vão ficar mais selvagens, porque, enfim, o pessoal já me conhece. Vão ter novos congressos, né? Eu tenho que mandar um resumo para um congresso semana que vem. Então, grande parte dos meus objetivos para 2026 incluem sobreviver a esse segundo ano de doutorado, fazer um bom trabalho, qualificar minha pesquisa, conseguir uma bolsa, melhorar as minhas relações com o meu orientador e ser, assim, o doutorando que eu sempre quis ser, aproveitar esse momento também, porque o doutorado é um momento muito único na vida de um pesquisador. E, sei lá, embora você possa fazer outro doutorado depois, o primeiro sempre tem esse gostinho de primeira vez. Então, quero aproveitar um pouco mais a vida acadêmica. Acho que a bolsa vai me permitir muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro dar aula de francês. Eu tô muito animado para reencontrar os meus alunos. Até comentei com o Rafa, tá? E não é mentira, que eu tava com saudade dos meus alunos. Eu volto a dar aula semana que vem. Na semana, não agora na semana do dia 5, na semana do dia 12. E eu tô com muita saudade dos meus alunos. Eu adoro falar francês, eu adoro ensinar francês. Porque foi minha primeira profissão, então eu guardo com muito carinho esse métier de professor de francês, professor de língua estrangeira. Fora que é isso, eu sou apaixonado. Mesmo na filosofia, eu adoro discutir essas questões que envolvem cognição linguística, aprendizagem linguística, enfim. Papo para outro vídeo, né, gente? E só para a gente encerrar de vez mesmo esse vlog, falar para vocês sobre essa ida da minha lindinha no veterinário. Estou aqui com a pastinha que ela ganhou no VET ontem. E como eu comentei com vocês em algum momento, Palominha tomou 4 vacinas, o que é importante, né, dentro do calendário de vacinação canino adulto. Então, no Brasil, ela sempre tomou certinho, né? E ela tinha plano de saúde no Brasil. E era muito mais barato por conta do plano de saúde, né? O plano de saúde custava, sei lá, R$50. E cada vacina custava R$15. Não tem plano de saúde no mesmo molde que ela tinha no Brasil. Mas, e aí eu tive que pagar as vacinas. Então, ela tomou 4 vacinas ontem. A de base, que a gente chama no Brasil de V8 ou V10, depende porque a diferença entre elas são cepas que não existem no Brasil, mas se o seu bichinho viaja para fora, por exemplo, recomenda-se dar a V10. Aqui eles chamam de vacina de base ou DAPP. Ela tomou ela tomou a de raiva, que também no Brasil é obrigatória. Ela tomou leptospirose, que no Brasil, essa cepa da leptospirose, ela já está inclusa na vacina, na V10 ou na V8, mas aqui eles dão separado. E a de tosse dos canis também, porque ela, enfim, vai no parquinho, né? Ela interage com outros cachorros, então ela também é importante. Ela tomou essas 4 vacinas e a consulta com a veterinária aqui, tudo custou $270, né? Praticamente 100 da consulta e o resto das vacinas, já com os impostos, as taxas todas inclusas, né? Foi a nossa primeira experiência aqui no veterinário. Graças aos deuses, a Paloma é um cachorro muito, muito saudável. Ela nunca precisou ir no veterinário, assim, não aconteceu nada com ela. E até onde a gente sabe, ela não tem nenhuma doença congênita, tipo, de coração, fígado. Até agora, ela vai fazer 7 anos, agora em janeiro. E nunca se manifestou nenhum sintoma, então, até agora, tudo bem. Foi a primeira vez que a gente foi no veterinário aqui. Foi uma experiência muito boa, a gente gostou muito do serviço deles, eles foram muito atenciosos. E a gente aproveitou também
para fechar justamente um seguro de saúde para Paloma, porque eles nos deram um mês grátis com a Trupanion, e esse não é uma publi, poderia ser, mas não é. Mas a gente ganhou um mês gratuito por ter se consultado nesse local, né, nessa clínica Royal Vet. Já era um serviço que eu queria ter adquirido ano passado. Porque, enfim, gente, a Paloma vai fazer 7 anos e ela é um cachorro vira-latinha. Vira-latinhas costumam viver muito, mas 7 anos já é uma idade considerável para problemas de saúde começarem a aparecer. Então, saúde humana ou saúde canina aqui no Canadá é muito caro. Então, eu não quero ter surpresas, grandes surpresas, caso aconteça alguma coisa com a Paloma. A gente já tinha cotado o seguro. E já tinha visto mais ou menos quanto que era uma franquia, quanto que custa, né? Caso você acione o seguro, você tem que pagar uma franquia. Quanto que é essa franquia, enfim, eu tinha sondado isso. E a Trupanion parecia ser a melhor, porque é a única que cobre 90% dos custos. As outras cobrem 80% e normalmente elas têm um teto de gastos. Até, sei lá, 3 mil, 5 mil, 7 mil dólares por ano. A Trupanion cobre 90% e não tem teto. Então, se a Paloma precisar de um procedimento que sei lá, gaste 100 mil dólares, eles vão cobrir 90% desses 100 mil dólares. Então, vale muito a pena. A única questão deles é que a franquia é por doença. Então, por exemplo, esse ano ela quebra uma patinha. Eu vou lá e preciso fazer uma cirurgia nela. Eu vou precisar pagar a franquia. E eles vão cobrir os custos dessa patinha. Depois, aconteceu dela ter uma intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar é uma outra doença, uma outra urgência que não tem nada a ver com a patinha quebrada. Então, eu vou ter que pagar mais outra franquia, porque são doenças diferentes, né? Mas vamos supor que ela tenha alguma... Meses depois, ela tem alguma complicação que ainda tem a ver com a patinha quebrada. Nesse caso, como eu já paguei a franquia da patinha quebrada, ela não vai precisar, eu não vou precisar pagar de novo essa franquia. É um sistema diferente, mas eu achei que das opções que a gente tinha, eram as melhores. O valor também, eu achei mais razoável, né? A gente vai pagar 95 dólares por mês, com os impostos já, então 95 no total, com uma franquia de 700 dólares. Então, se acontecer alguma coisa, a gente paga 700 dólares. Eu escolhi uma franquia mais alta, porque é o que eu falei, a Paloma nunca teve problema nenhum. Então eu prefiro pagar um valor mensal mais barato com uma franquia mais alta, porque se a Paloma precisar, ela... Juro pra vocês, gente, é isso, a Paloma tem 7 anos. Eu adotei a Paloma, ela tinha 1 ano, então ela tá comigo há 6 anos. Nunca fui Pra não falar que eu nunca fui na emergência com a Paloma, um dia ela matou uma abelha e o ferrão ficou na patinha dela. A única vez que eu precisei ir na emergência com a Paloma, única vez. Mas foi uma coisa completamente evitável, sabe? Então, assim, eu prefiro pagar um valor mais baixo mensalmente, guardar esse dinheiro e usar essa franquia mais alta quando eu precisar, eventualmente, de alguma coisa, do que pagar muito caro todo mês e ela não precisar, porque ela nunca precisou. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu vou relatando essa experiência para vocês. E como é um seguro, eles não cobrem, por exemplo, vacinação. Eles não cobrem consultas que você faça por vontade, assim, tipo, eu quero ver como que tá a saúde do meu pet. Eles não vão cobrir, porque é isso, é um seguro. Então, é para emergências, para... Como que eles falam no site? É tipo, situações inesperadas, né? Para que quando você tenha um susto com seu pet, o valor não seja um outro susto, tá? Então, nesses outros aspectos mais rotineiros, a gente vai ter que continuar pagando por fora. Mas eu acho que é justamente isso. O que pega a gente de surpresa são esses momentos, sei lá, de descobrir alguma doença no fígado, descobrir alguma patinha quebrada, sei lá, né? Esses momentos, assim, que você não estava preparado e você, de repente, tem que desembolsar 5 mil, 10 mil dólares. E de onde tiraria esse dinheiro? Então, acho que já ajuda um pouco. Porque vacina, você sabe, o cachorro vai ter que tomar uma vez por ano. Inclusive, essa vacina de base e a vacina de raiva aqui no Canadá são de 3 anos. Então, ela vai ter que tomar ano que vem. Por exemplo, só a de leptospirose e a de tosse do canil. Então, você já sabe que vai ter que gastar esse valor em janeiro do ano que vem, sabe? Já sei que esse valor tá na minha planilha para janeiro. Então, eu consigo, né, me planejar para que não seja um baque como foi esse ano.
que eu já sabia que eu ia ter que fazer, mas eu não sabia quanto custava de fato. Mas a partir do ano que vem a gente já sabe desse gasto e já vai inserir ele na planilha de janeiro de 2027, por exemplo. Mas, né, imprevistos são muito mais difíceis de se planejar, ainda mais coisas que envolvem cirurgia, porque são bem caras aqui no Canadá. Vamos ver, eu vou relatando para vocês como que a nossa princesa vai. Espero não precisar do seguro, né? Espero pagar ele por longos anos, mas nunca precisar dele, porque se eu precisar é porque alguma emergência aconteceu. Mas enfim, se eu não me engano, eles cobrem também cremação. Então, enfim, eu acho que a gente tem que ser muito pragmático nesses assuntos e entender que essas coisas vão acontecer e que a gente precisa lidar com elas antes que elas aconteçam. Então, imigração também envolve essa mitigação de imprevistos e de situações que a gente tende a evitar, mas que são inevitáveis, não é mesmo? Bom, já falei demais, já foi longo demais. Mas muito obrigado por você que assistiu esse vlog até o final, por você que acompanhou o canal, talvez lá desde o começo, desde quando a gente ainda estava no Brasil, ou então conheceu a gente durante esse primeiro ano no Canadá. A gente está muito feliz de começar o nosso segundo ano, porque é isso, já estamos oficialmente vivendo o nosso segundo ano aqui no Canadá. Estou vivendo meu segundo ano de doutorado, sei que muita coisa vai acontecer. Agora essa semana, quinta-feira que vem, as minhas aulas voltam para a universidade, então vou levar vocês comigo. Vou mostrar como que vai ser essa nova rotina de doutorado, preparar minha qualificação. Enfim, vocês vão acompanhar tudo aqui, mas desde já agradecer você que assiste os vídeos, que comenta, que curte, que engaja, que fala comigo no Instagram. Enfim, grande parte da minha motivação para continuar esse canal também é porque tem pessoas como você que estão interagindo comigo e fazendo essa experiência valer ainda mais a pena, não é? Então, excelente 2026 para todos vocês, feliz ano novo, que seja um ano próspero, cheio de felicidade, de conquistas, que a gente consiga lidar com os imprevistos e com os infortúnios da melhor forma possível. E vamos nos falando, né, nessa semana que começa, excelente semana para quem vai retornar para o trabalho, como é o caso do Rafa, excelente semana de retorno, para quem vai voltar para a faculdade, enfim, que os retornos de 2026 sejam prósperos. Muito obrigado, nos vemos semana que vem com mais um vlog aqui no canal, e é um prazer ter vocês comigo e dividir um pouquinho da minha vida aqui no YouTube. Até mais!